Olá, este é o Devarim e é o meu podcast e eu sou o pastor Carlos Júnior. Obrigado pela sua companhia, sempre palavras diárias de fé, boa teologia e esperança. Obrigado, Deus abençoe a todos. Olá, tudo bem com vocês? Estamos recomeçando mais uma semana e estamos recomeçando as investigações na Conexão Patmos. Na semana passada nós abordamos Éfeso e agora nós vamos abordar a segunda igreja das 7 igrejas da Ásia Menor. Vocês lembram que a Operação Patmos foi uma operação deflagrada pela Polícia Federal e os alvos principais eram o então presidente Michel Temer e o senador da República na época, Aécio Neves. Patmos significa revelações que demandam mudanças. No Estadão, na sua edição online de 18 de maio de 2017, houve uma matéria dizendo Operação Patmos, o apocalipse político. Isso foi devido a tantas investigações e tantas delações premiadas que resultaram em revelações bombásticas. Eu fico imaginando o Senhor Jesus, o superintendente da Polícia Federal do Céu, fazendo uma investigação nas igrejas atuais. Com certeza teremos delações premiadas de muita gente, principalmente dos demônios que vão falar o que está acontecendo nos bastidores das igrejas, e nós teremos revelações bombásticas. Pode ter certeza disso. A nossa parada hoje é a segunda igreja, chamada Esmirna. É a única cidade que ainda existe das citadas do Apocalipse, que atualmente é a Turquia. Esmirna era uma cidade que foi totalmente destruída em 627 a.C. E 3 séculos mais tarde, ela foi reconstruída pelos generais de Alexandre o Grande. Eles chegaram a colocar que em algumas moedas eles imprimiram a seguinte frase: a número 1 da Ásia em beleza e também tamanho. Esta afirmação gerava grande incômodo na cidade vizinha Éfeso e na próxima cidade Bérgamo. Ela era conhecida pela sua alta fidelidade a Roma. Em 26 d.C., Esmirna ganhou a licitação do imperador Tibério e foi escolhida para a construção do templo para a sua adoração. Vamos falar da igreja na época. Pouco sabemos acerca de como a igreja teve seu início. O que nós sabemos é que seus membros, eles não se curvavam diante da intimidação. Que intimidações são essas? Acusações, prejuízos financeiros, prisões e até mesmo mortes. Um exemplo dessa resistência foi o bispo daquela igreja, Policarpo, que em 155 morreu pelo viés do martírio, e ele foi executado aos 86 anos de idade pelo então imperador Marcos Aurelius, porque num jantar, após esse jantar, o cônsul daquela cidade pediu para que todos acendessem um incenso ao imperador. Então, Policarpo se recusou. Diante de tal afirmação, que ameaçava a sua vida, ele disse, abre aspas, eu tenho servido meu mestre há 86 anos e ele nunca falhou comigo. Por que eu iria negar o meu rei que me salvou? Fecha aspas. E enquanto era amarrado em uma estaca para ser queimado, ele disse, abre aspas, eu te louvo, Pai, por julgar-me digno desta hora. Assim, na companhia de outros mártires, eu posso compartilhar do cálice de Cristo. Fecha aspas. Revelações que demandam mudanças na igreja de Esmirna, e o tema que nós vamos estar lendo está em Apocalipse, capítulo de número 2, versos do 8 ao 11, que diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último,
que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O problema aqui de Esmirna, eu vou tratar amanhã, o problema dessa intimidação. E o